Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros amigos e irmãos em Cristo Jesus, nós estamos iniciando neste domingo o tempo do Advento. Hoje a igreja celebra o primeiro domingo deste tempo que antecede o Natal do Senhor. O Advento ele é composto por 4 semanas. Nas 2 primeiras semanas a igreja nos convida a pensar e a refletir sobre o mistério da escatologia, da segunda vinda do Senhor, quando ele virá então em glória. E este é o primeiro sentido do Advento, esperar aquele que há de vir em glória para consumar a criação e realizar o juízo final. As 2 semanas, ou os 2 últimos domingos do tempo do Advento, neles a igreja se prepara para celebrar a memória da natividade de nosso Senhor Jesus Cristo, o Natal propriamente dito, e fazer memória do nascimento, da primeira vinda de Cristo, o mistério da encarnação. Pois bem, nós então estamos celebrando hoje o primeiro domingo do tempo do Advento, neste novo ano litúrgico que se inicia, no qual nós meditaremos o Evangelho de São Marcos. E é justamente este o Evangelho que hoje a igreja nos apresenta, Marcos capítulo 13, dos versículos 33 a 37. No Evangelho de hoje, Cristo nos convida a vigiar, a ficarmos atentos, vigiar e orar, esperando o Senhor que vem. O texto então do Evangelho nos ensina o seguinte: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. Que momento é este? O momento de nos encontrarmos com Deus, quer por meio da morte corporal, quer por ocasião da segunda vinda do Senhor, da parousia, da sua vinda em glória, para realizar o juízo final. Ficai atentos, vigiai, porque não sabeis quando chegará o momento. Sabemos que este momento do encontro derradeiro com o Senhor chegará, mas não sabemos quando. Nenhum de nós sabe quando vai morrer, nenhum de nós sabe quando o Senhor virá em glória. Portanto, nós precisamos vigiar e orar. Ora, vigiar significa estarmos atentos. Estarmos atentos para detectar e lutarmos contra a tentação diabólica, contra a tentação da concupiscência. Lutarmos contra os 3 inimigos da nossa alma, o mundo, o demônio e a carne. Vigiar. Mas também rezar, porque a oração é o veículo ordinário da graça divina e sem a graça de Deus nós não conseguiremos vencer o pecado. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um a sua tarefa. E mandou o porteiro ficar vigiando. Versículo 35 do capítulo 13 de Marcos. Vigiai, portanto. Essa é a ordem que Cristo nos dá. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada, ao amanhecer. Meus irmãos, quanto tempo nós temos ainda de vida? Quanto tempo nos resta para realizar a obra da nossa conversão, da nossa salvação, da nossa santificação? Auxiliados pela graça de Deus? Vigiai. Não sabemos quando o dono da casa virá. Se à tarde, se à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Nós precisamos estar preparados. Estar preparados significa vivermos na graça de Deus, cultivarmos a oração, as virtudes, permanecermos em comunhão com Deus por uma vida de oração autêntica. Versículo 36. Para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Nós sabemos que o Senhor virá. E quando nós refletimos sobre o mistério da morte corporal, nós estamos tocando aqui
naquilo que a Igreja chama de escatologia intermédia, ou escatologia intermediária, né? Cujo objeto de estudos é justamente a morte corporal, o juízo particular, o céu, o purgatório, o inferno. Vigiai. Mas também, estas primeiras semanas do Advento nos move a reflexão sobre a escatologia final, ou seja, quando o Senhor vier em glória para ressuscitar os mortos, realizar o juízo final, a consumação da criação, os novos céus e a nova terra, nos quais entrarão os santos com corpo e alma gloriosos, mas também os infernos, no qual serão precipitados com corpo e alma incorruptíveis os réprobos. Não é? Mas o nosso Senhor diz algo importante aqui no versículo 36 do capítulo 13 de Marcos: para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. Meus irmãos, muitos de nós talvez estejamos entorpecidos, sonolentos, dormindo e não acordados e despertos para a verdade do Evangelho. Não é? Estamos entregues à vida dissoluta e o pecado nos fez cair num torpor. Meus irmãos, acordemos, não é? Ouçamos o grito, a voz de Deus que nos chama, que nos convoca a despertarmos para que possamos trabalhar pela nossa salvação com temor e tremor. É justamente isso que também vai nos lembrar o profeta Isaías na primeira leitura de hoje, extraído do capítulo 63. O profeta Isaías se lamenta aqui e diz, por exemplo, no versículo 17: como nos deixaste andar longe de teus caminhos e endureceste nossos corações, para não termos o teu temor? Ah, se rompesses os céus e descesses. E o Senhor há de romper os céus, né, no mistério escatológico. Ora, os nossos corações estão como que endurecidos pelo pecado, não temos mais o temor de Deus. Tu te irritaste porque nós pecamos, é nos caminhos de outrora que seremos salvos. Né? Vejam os nossos pecados como que nos entorpecem, fazem com que nós estejamos como que sonolentos e não enxerguemos a verdade do Evangelho. Meus irmãos, saiamos do pecado, nos convertamos. Não é? Ainda diz o profeta Isaías: não há quem invoque teu nome, quem se levante para encontrar-se contigo. Escondeste de nós a tua face e nos entregaste à mercê da nossa maldade. Este é o lamento do profeta, que se lamenta porque muitos se esqueceram de Deus. Assim é a nossa sociedade contemporânea, na qual vivem muitos que se esqueceram de Deus. São os mundanos, que vivem entregues ao pecado mortal, que vivem entregues buscando a felicidade nesse mundo passageiro, mutável e perecível, ao passo que a nossa felicidade e alegria está apenas em Deus. É por isso que nós somos convidados também a rezar com o salmista. Na liturgia de hoje, o Salmo 79 nos convida a rezar da seguinte maneira: voltai-vos para nós, Deus do Universo, olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei-a e é o rebento que firmastes. Voltai-vos para nós, Deus do Universo. Ah, meus irmãos, que nós possamos no dia de hoje pedir a Deus esta graça. Pedir a Deus a graça de que o nosso coração se volte inteiramente para Ele e Ele se faça presença em nós. Que nós saiamos do pecado e retornemos a esta comunhão com Deus para esperar o Senhor que vem. Este é o tempo do Advento. O tempo do Advento foi constituído pela Igreja como um tempo penitencial para esperarmos aquele que há de vir, que há de chegar. E que para encontrá-lo é preciso permanecer nesta postura constante de vigilância e oração. Ficarmos atentos e vigilantes para não nos deixarmos convencer pelas falsas doutrinas, nem cairmos no pecado. É necessário vigiar para que vivamos a verdade do Evangelho e assim trilharmos juntos este caminho da salvação e da santidade. Que no dia de hoje, no primeiro domingo do tempo do Advento,
nós possamos meditar profundamente sobre este mistério do nosso encontro com Deus, quer pela morte corporal, quer pelo seu retorno, pela sua vinda em glória por ocasião da parousia. Nós haveremos de encontrar a Deus. E aí, como estamos? Como é que o Senhor haverá de nos encontrar? Entregues ao pecado mortal ou convertidos e trilhando o caminho da salvação e da santidade? Este é um tempo de conversão. Portanto, com a igreja, com a nossa mãe igreja, vamos nos revestir da cor roxa, viver este tempo de penitência, de oração e de mortificação, para esperar o Senhor que virá e não tardará. Que Deus esteja com cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.